Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Então vamos para mais um dia de luz e de amor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que tem a ver com o visagismo. Ontem que a gente conversou, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui, que tem a ver com o conteúdo do visagismo, que é sobre o temperamento. E é um assunto muito bacana porque é um conhecimento onde a gente consegue se autoconhecer um pouquinho melhor, né? E aí senti de trazer para vocês, pra gente conhecer um pouquinho mais o que é o temperamento e depois a gente fazer uma prática pra gente tentar entender um pouquinho qual é o nosso temperamento, o que a gente acha, né? Porque é muito legal quando a gente para se analisar e ver quais são as nossas características, aquilo que faz parte da nossa personalidade, né? E aí eu senti de trazer para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então, o que é o temperamento, né? Ele é um conjunto das nossas características que fazem parte da nossa personalidade, né? Faz parte do que a gente é, de verdade, assim. E o temperamento, a origem dele, né, foi através do Hipócrates, que ele é um médico e filósofo da antiguidade, ele é bem conhecido, né, na medicina. E aí ele se baseou para fazer, para dar embasamento do temperamento nos 4 elementos da natureza, que é a terra, o fogo, a água e o ar. Aí ele fez esse estudo onde ele percebeu onde a gente agravava mais, né? Porque, por exemplo, eu vou dar uma lida aqui nas minhas colinhas para me ajudar. Então, ele se baseou por esses 4 elementos, tá? Que é as qualidades que geravam o quente, o frio, o seco e o úmido. E aí ele foi relacionando aos 4 humores corporais, né? Que é o sangue, que daí seria o sanguíneo, o fleuma, que seria o fleumático, a bile branca, que seria o colérico, e a bile negra, que é o melancólico. Aí, sendo assim, foi desenvolvido com o tempo os temperamentos. Então, ele se baseou nesses 4 elementos da natureza com esses 4 humores corporais que a gente tem dentro de nós. E que o que acontece? Que quando a gente tem um agravamento, né? Por exemplo, a gente tá com falta de algum desses elementos, a gente acaba agravando o nosso corpo físico e, consequentemente, acaba acarretando em alguma doença. Então, ele acabou se baseando nisso, né? Para poder desenvolver os temperamentos. Porque conforme a gente vai estudando, né? Isso eu aprendi até no meu curso de cristais, que eu ainda tenho que retomar alguns estudos, né? Que todos esses elementos que a gente tem no corpo, né? E que nem agora eu aprendi um pouquinho estudando sobre o temperamento. Então, a gente vê que realmente a gente faz parte da natureza. Então, quando eu falo que a gente é uma célula de Gaia, é porque a gente realmente é uma célula de Gaia. Todos os elementos da natureza a gente encontra dentro do nosso corpo. E a gente precisa encontrar o equilíbrio todos esses elementos para a gente não agravar. E é muito legal que agora, estudando sobre isso, eu vi o quanto realmente faz muito sentido, né? E isso a gente vê desde a antiguidade que até hoje a gente vai estudando e vai percebendo isso. E aí, a gente entende que o temperamento, ele é uma característica que ele é muito individual, que é fisiológica e que ela não vai mudar totalmente, né? Porque o que acontece? A gente tem os 4 temperamentos dentro de nós, mas 2 deles vão sobressair mais e um vai ser, digamos, aquele que vai mais representar você, né? Então é algo que
a própria natureza impõe para nós. Então a gente já nasce com esse temperamento, onde a gente tem essa característica da nossa personalidade, né? Então, entendendo um pouquinho isso, que o temperamento ele é esse conjunto dessas características que fazem parte da nossa personalidade, a gente vai conhecer esses 4 temperamentos, né? Que é o sanguíneo, onde eu falei que ele tá relacionado a esse humor corporal do sangue. Aí a gente tem o colérico, a gente vai ter o fleumático e vai ter o melancólico. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Eu vou falar um pouquinho das características e é bem bacana, tá? Que depois eu vou fazer um post sobre. Então, não se preocupem, eu vou fazer o post lá. E aí é muito interessante que você leia esses 4 temperamentos e tente ver em você qual deles que faz sentido, assim, que você lê e que você sente que faz parte de você, né? Pode ser que você leia e ache que 2 deles fazem sentido, pode ser que só um que vai sobressair mais, ou pode ser que você leia todos eles e que você sinta assim, eu não sei. E tá tudo bem, mas é muito legal porque quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a se perceber, né? Tipo, como é que eu vejo quando eu tô feliz? Como é que eu vejo quando eu tô triste? A gente começa a perceber as nossas emoções, né? Que é algo que eu também vou fazer muito na mentoria, né? Porque a gente vai fazer esse desenvolvimento emocional mesmo. A gente vai ver essa questão do emocional que a gente tem. Então, é muito importante a gente começar a perceber as nossas emoções, né? Porque é a partir disso que a gente também consegue se autoconhecer em profundidade, em ver assim, como é que eu me expresso quando eu tô feliz, né? Eu fico feliz, assim, nessa espontaneidade de querer falar pro mundo que eu tô muito feliz, ou eu fico feliz naquele quentinho, assim, tipo, eu guardo pra mim essa felicidade, compartilho com as pessoas mais íntimas. E quando eu tô triste, por exemplo, eu me reservo, fico quieta e me isolo do mundo e quero fugir e entrar dentro do buraco, por exemplo. Ou quando eu tô triste, eu fico só calada e falo com poucas pessoas. Então, o autoconhecimento é muito sobre isso, por isso que eu bato sempre na tecla do autoconhecimento, né? Porque ele é realmente é a nossa libertação da mente, é a gente realmente se autoconhecer, até porque quando a gente for fazer digamos, a mentoria também, que vai ajudar nesse sentido, a gente consegue ter essa visão mais clara sobre nós mesmos, que é uma coisa muito importante, tá bom? Mas enfim, voltando aos temperamentos, a gente vai ter o sanguíneo, e o sanguíneo, ele é um temperamento onde ele se irrita, quando ele tá irritado, ele se irrita facilmente e ele tem uma reação muito rápida. Então ele é uma pessoa que quando, por exemplo, ele é questionado de alguma coisa, ele já se irrita e já fala rápido, ele já dá aquela resposta rápida assim pra ti, sabe? Tipo, ele nem pensa, ele só fala e fala, sabe? Então ele é muito assim. E só que o sentimento na hora, tipo assim, ele é uma pessoa que tem esse sentimento na hora, mas ele não guarda, ele é uma pessoa que ele esquece, que ele pega esse sentimento e logo em seguida ele já esquece, ele não quer mais saber desse sentimento. Ele apaga logo esse sentimento, né? Ele é uma pessoa muito ativa, cheia de atitude, então tu vai ver que o sanguíneo é uma pessoa que ele não para, ele tá sempre pra lá e pra cá, tá sempre fazendo coisas, ele quando precisa falar com alguém, ele vai lá e fala, ele não tem medo de se expressar. E o olhar do sanguíneo é um olhar sereno, é um olhar alegre, então quando você olha pra essa pessoa, você vê essa serenidade, essa alegria que ela transmite, né, através do olhar dela. É um olhar despreocupado também. E o andar dele é ágil e ligeiro. E por muitas vezes o passo é curto e ele acaba até sendo dançante. Então tu vê que é uma pessoa que logo... É tipo, no andar dela, às vezes parece que ela já tá dançando, sabe? É muito legal. E ele é detalhista, impulsivo, irritador e possui movimentos rápidos e decisivos.
Então, esse seria o nosso sanguíneo. Aí depois a gente tem o temperamento que é o colérico. E o colérico também, ele se irrita fácil, só que fortemente. Então ele é impulsionado a ter essa reação muito forte, imediata também. Só que tipo assim, ele é diferente do sanguíneo. O colérico, ele é uma pessoa onde ele tá sempre... Você vê aquela brabeza na pessoa, assim. Tipo, ele é uma pessoa que fecha o rosto e reage pra ti, assim. Sabe? Tipo, dá um xingão, assim, forte. Diferente do sanguíneo, que ele joga. O colérico, ele tem essa reação forte, mas ele é uma pessoa que ele fala, assim, de uma firmeza muito forte, né? Só que o colérico, ele fica com esse sentimento guardado por muito tempo. E facilmente produz novas irritações. Então, tipo, ele guarda esse sentimento dentro dele. E se caso ele confronta daqui a pouco a mesma pessoa, ele vai fazer a mesma coisa, porque ele vai se lembrar, vai ser tipo, digamos, um gatilho que ele vai usar pra falar isso de novo, tipo, pra se irritar, na verdade, né? Que mais? Ele é uma pessoa ativa, é bem apaixonada, tem um olhar resoluto, forte, firme, energético e ardente. Então, o que eu mais percebo que os coléricos, eles são muitas pessoas assim, sabe? Essas pessoas, empresários, empreendedores, são pessoas que são firmes, confiantes, que, tipo, te transmite uma segurança. É muito o temperamento do colérico, que são pessoas que têm esse olhar firme, assim, que te olha pra você e te passa muita confiança, que você fica, tipo assim, sabe? Você sente essa firmeza, esse olhar energético que essa pessoa tem em você. E que mais? O colérico, ele caminha com firmeza e decisão e avança depressa. Então, até no caminhar dessa pessoa, você nota que é uma pessoa firme, uma pessoa decisiva. Tipo assim, ela é uma pessoa que sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe pra onde ela tá indo. Aí depois a gente tem o melancólico, que ele é o oposto do sanguíneo, né? Então, o melancólico, ele que se irrita muito pouco diante das dificuldades. A reação dele chega depois no tempo. Então, tipo, ele não é uma pessoa onde você fala, ele já tem essa reação. A reação dele é muito pouquinho, assim. E, tipo assim, ele vai ter esse entendimento depois. Tipo, vai despertar algo nele depois. Porque ele vai ir pro campo mental, vai pensar sobre toda a situação. E depois ele vai ter um sentimento ali. Só que quando ele tem esse sentimento, fica gravado profundamente na alma do melancólico. Que não é nada bom, porque ele fica com aquele sentimento guardado em profundidade, assim, que demora para ser dissolvido, demora um tempo para dissolver. E aí acaba se repetindo esses sentimentos. Então, tipo assim, ele guarda tanto em profundidade que volta e meia, quando tem isso de novo, ele vai lá e relembra. Ele é uma pessoa que relembra muito desses sentimentos e sente isso de novo. E é como se, por exemplo, estivesse revivendo a mesma coisa de novo. O olhar do melancólico é triste, preocupado. E o andar dele é muito lento e desajeitado também. Ele fica tímido quando recebe uma palavra dura ou um olhar de desconfiança. Então você vê que o melancólico, ele fica muito desconfortável, né? Tipo, ele é uma pessoa que quer se esconder, assim. Ele sente alguém fala alguma coisa, briga com ele, ou fica com aquele olhar, assim, de desconfiança. Ele sente muito isso e ele fica com aquela coisa assim, meu Deus, quero sair daqui, quero me esconder. E o que mais que a gente pode ver aqui? Só que assim, ó, quando o melancólico, ele tá num ambiente agradável, ele fica extremamente aberto, confiante e fiel. Então tu vê que é uma pessoa que, quando ela tá confortável, ela fica muito confiante. Ela parece assim, ela é o oposto sanguíneo. Então, digamos, ela fica quase o sanguíneo, que fica super confortável, fica ali aberto, fala, se expressa. Então ele fica bem diferente do que ele é realmente, da característica dele.
Aí depois a gente tem fleumático, que vai ser o oposto daí do colérico. E ele não se deixa afetar facilmente pelas impressões, nem se sente impulsionado a reagir, e nem guarda mágoa ou rancor. Então tu vai ver que é uma pessoa super good vibes. Então tu vai ver que é uma pessoa assim que ela não quando ela recebe alguma crítica ou ela briga, alguma coisa assim, ela não se afeta. É uma pessoa que tá super tranquila, assim, deixa o outro falar, tipo, a pessoa tá xingando, ela tá tipo, tá, beleza. E não guarda mágoa nem rancor. Então, assim, tu pode brigar com ele num dia e no outro ele vai te tratar normal, ele não vai sentir aquela mágoa, aquela coisa que vai incomodar ele. E de fato isso é muito bom, né? Dependendo do agravamento da pessoa. Só que o fleumático, ele tem pouca ação, ele é uma pessoa que não tem ambição, não tem propósito, ele não tem aquela chama acesa dentro dele de ir atrás das coisas, de ir, de fazer, de tipo dizer assim, nossa, esse é meu propósito de vida, eu quero seguir isso. Ele não tem isso, é uma pessoa extremamente sem ação. Então isso do agravamento é muito ruim, porque é uma pessoa em que ela não consegue, muitas vezes, evoluir nas áreas de vida dela, né? Em relacionamento, em emprego. É uma pessoa que, digamos, precisa até de outras pessoas para poder ajudar ela, porque ela não tem essa ação, ela não consegue ter essa firmeza na vida. Vamos ver o que mais. Ele possui um olhar sem vigor, sem força, sem energia, inexpressivo. Então você vê que ele é uma pessoa realmente que não tem esse brilho assim nele, né? E tem um andar folgado e preguiçoso. Então é uma pessoa também que curte muito roupa largada, roupa mais confortável, assim. Ele não se preocupa também. Ele não se preocupa também muito com a beleza dele. Então pra ele beleza não é muito importante. Ele é bem largado, assim, nesse sentido, né? Enfim, aí eu senti de poder trazer um pouquinho, né? Pra gente finalizar, o temperamento, porque é muito legal. Quando eu conheci o temperamento e comecei a estudar, fez muito sentido pra mim, para o meu autoconhecimento, de ver qual era o meu temperamento, né? Porque o temperamento, ele é essa base emocional da sua personalidade, né? Que é a sua, digamos assim, o temperamento, ele é a base desse emocional, que é essa nossa parte mais instintiva de agir. Então, por exemplo, quando a gente está em uma determinada situação, a primeira reação que a gente vai ter instintiva do nosso ser, antes de a gente racionalizar, pensar e ir pro mental, vai ser essa. Então, por muitas vezes a gente nem sabe e a gente fica se materializando, fica se culpando, né, na verdade. Por exemplo, tive uma ação que não foi correta, por exemplo, sanguíneo, que se recebe uma crítica ou alguma coisa que ele não gosta, ele já reage muito rápido. E aí depois ele para e pensa, nossa, podia ter reagido de outra forma. E aí ele acaba se culpando muitas vezes, né? E quando a gente conhece os temperamentos, a gente entende o quê? Que na verdade é essa parte mais instintiva dentro de nós a reagir, né? E que por muitas vezes é isso. E que sim, a gente podia reagir de uma outra forma, mas isso acaba falando muito mais alto, porque é algo fisiológico seu, entende? Que nasce com você, que faz parte de você, da sua personalidade, entende? E que mais? Enfim, eu tava vendo meu texto aqui, que, por exemplo, eu, Gabriela, né? Eu sou melancólica. E foi muito engraçado. Quando eu li a primeira vez e fiz a minha análise, assim, primeiro que eu li todos e não me identifiquei com nenhum, né? Porque do meu autoconhecimento era péssimo no início, assim, porque realmente quando a gente não se autoconhece, a gente também não sabe nem se descrever, porque realmente a gente não sabe como é os nossos sentimentos, como é as nossas emoções, como é a nossa mente. Então, assim, eu não sabia nem
me encaixar. E aí, ao longo do tempo, me percebendo, fazendo esse autoconhecimento comigo, eu vi que eu era muito melancólica. E por que eu era muito melancólica? Porque eu, quando eu tô no meu agravamento, eu sou uma pessoa que vou muito pra tristeza. Eu fico extremamente desanimada e fico muito sem reação para fazer as coisas no dia a dia. Então, eu sou uma pessoa assim que quando eu tô no meu agravamento, quando o meu campo de energia ele não tá legal, eu sou uma pessoa que fico muito melancólica mesmo, muito triste. E essa questão também até de guardar os sentimentos em profundidade, passei por várias experiências que eu era muito assim, de guardar aquilo e ficar com aquele sentimento e ficar com aquilo guardado tão profundo que pra liberar é uma coisa que demora pra se dissolver, entende? Então eu vejo assim que é um autoconhecimento muito legal, porque a gente consegue perceber como a gente é na vida, como é essa parte mais instintiva de nós mesmos, de a gente reagir com as situações do mundo, né? O que o divino traz pra gente poder trabalhar. Então eu senti muito de trazer esse autoconhecimento hoje pra gente se observar, pra gente começar a fazer esse autoconhecimento e ver qual temperamento a gente se encaixa, né? Enfim, gente, era isso que eu queria trazer hoje, tá? Então eu vou deixar um post lá, depois vocês olhem o post. Eu vou deixar lá nos stories também pra vocês marcarem nas enquetes. E depois vocês me contem qual temperamento você acha que você se encaixa mais, né? Lembrando que todos os temperamentos, apesar de, né, alguns a gente lê assim que tem características que podem ser um pouco mais difíceis de serem aceitas, né? Por exemplo, uma pessoa que é fleumática, ler e dizer que é uma pessoa que não tem ação, algo do tipo, às vezes é difícil de ela aceitar que ela é assim, né? Pelo menos pra mim, no meu caso, eu olhava as características do melancólico e eu ficava tipo, eu não sou assim, sabe? Então a gente tem até essa coisa de não querer aceitar as nossas características, né? De dizer assim, não, eu não sou desse jeito, eu sou uma pessoa oposta. Sendo que não, todas as características elas são extremamente importantes. Saiba que quando você tem acesso a essa consciência, esse conhecimento, é porque você tem capacidade suficiente para lidar com isso. E se você tem esse conhecimento, você consegue ver isso em você, é uma bênção, porque é uma consciência que está vindo para você, para que você olhe, né? Então, se, por exemplo, você é fleumático e sabe que você não tem tanta ação no mundo, é algo que você precisa trabalhar em você, né? Porque você sabe que no seu agravamento você fica sem ação e por muitas vezes você pode até ter esse sentimento de que queria ter um pouco mais de ação no mundo, que queria despertar esse propósito em você. E isso é muito bonito. Então é muito importante a gente reconhecer isso dentro de nós, né? A gente aceitar as características, que por muitas vezes elas não vão ser bonitas mesmo. Isso é mais uma percepção que você tem, né? Então, por exemplo, eu dizer assim, nossa, eu sou uma pessoa que sou muito triste, sabe? Né? Então, muitas vezes a gente leva pra tristeza por uma característica muito ruim, né? Lembrando que não existe bom ou ruim. Existe só aquilo que você é. Que isso faz a gente aprender a ser o que a gente é mesmo no mundo. Então eu vejo que às vezes eu não gostava nem de aceitar as minhas características. E hoje em dia eu vejo e super aceito. Porque eu sei que tristeza não é ruim. Tristeza é só uma sinalização de algo que eu preciso olhar. Ou a tristeza pode ser só uma liberação da emoção. Porque o choro é isso, né? É a liberação dessas emoções. Então, é a gente realmente acolher essas características, mesmo que muitas vezes você possa olhar e dizer assim, eu não queria ser desse jeito. Mas faz parte de você, e se faz parte de você é algo que precisa ser trabalhado, ser construído, e isso, a gente tá aqui pra isso, né? A gente tem que lembrar que a gente tá aqui pra nossa evolução, pra nossa iluminação. Então, a gente precisa trabalhar essas características em nós. Então, quando você for fazer essa análise, não leva pro lado ruim da coisa, de dizer, nossa, eu sou isso, mas eu não queria ser. Não, olha pra isso e diz assim, realmente eu tenho essas características. Olha, eu tenho pontos aqui que eu posso trabalhar e me melhorar. E aí você vai se tornando um ser lindo no mundo, né? Porque que nem eu vejo, se eu sou uma pessoa que me magoou profundamente, eu vejo que
isso é muito ruim em mim. Então eu preciso realmente trabalhar essa parte das emoções, de que quando eu sentir essa mágoa, esse sentimento, eu já posso ir dissolvendo na hora, libertar isso, não guardar dentro de mim, porque guardar isso dentro de mim é um agravamento que vai acarretar em doença depois, entende? Então, que vocês possam fazer essa análise com muita verdade, com muita sinceridade e com muita vulnerabilidade, que vocês aprendam a se vulnerabilizar, porque a vulnerabilidade é a chave para esse processo, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão por esse dia, gratidão por estar aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, tá bom?